concluir a nossa campanha sobre mordomia cristã. Mordomia é consagração total ao Senhor. Consagração de tudo o que temos, de tudo o que somos, a reconhecer que tudo é dele e para ele. E esse é o tema da mensagem, a consagração que Deus quer. Porque quando falamos de consagração ao Senhor, não é a consagração que eu quero, não é a consagração segundo a minha conveniência, é a consagração que Deus quer. O texto que servirá como base é 2 Samuel 24, 19 a 25. O pastor fará a leitura e os irmãos poderão acompanhar na tela. Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém, por certo, preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Amém. Irmãos, o contexto que antecede o episódio da eira de Araúna é o de Davi, o rei Davi, no ápice, no esplendor do seu poder terreno, mas espiritualmente fragilizado por seus pecados e pelas consequências divinas que se manifestaram em sua própria família e em todo o reino. O censo realizado por Davi, apesar de ter sido proibido por Deus, porque Deus não queria que Davi dependesse de números, mas dependesse do Senhor. Mas Davi foi lá e fez o censo para saber quantos homens tinham para poder combater numa guerra. Então esse censo que ele realizou, apesar de ter sido proibido por Deus, é um reflexo dessa fragilidade que trouxe um novo juízo sobre todo o povo e que culmina no ato de arrependimento e sacrifício na eira. Deus, então, por sua misericórdia, enviou o profeta Gade a Davi
para ordenar-lhe que levantasse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. É nesse contexto, irmãos, que encontramos o relato onde a vida de Davi nos oferece uma das mais lindas passagens sobre consagração total ao Senhor. Ao terminar nossa campanha de mordomia cristã, não resta dúvida de que esse texto é imensamente adequado, apropriado. Por meio dessa história, ou desse texto, podemos aprender algumas lições espirituais e então fechar a nossa campanha de mordomia cristã. E a primeira lição que eu quero partilhar com os irmãos é a seguinte: a consagração que Deus quer começa com a obediência total e imediata à sua palavra. A consagração que Deus quer começa por aí. Obediência total e imediata à sua palavra. A palavra de Deus diz: naquele dia, Gade foi a Davi e lhe disse: suba e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi na eira de Araúna e edificou um altar ao Senhor conforme o profeta havia instruído. Ele não questionou, não discutiu com o profeta. A praga estava sobre Israel por causa do pecado de Davi, o censo que ele realizou em desobediência a Deus. E a solução para a praga não veio de uma ideia de Davi, mas de uma instrução de Deus transmitida pelo profeta Gade. Deus que disse: vá e sacrifique na eira de Araúna. A consagração que Deus quer não é fruto das nossas próprias ideias ou religiosidade vazia, da nossa interpretação, não. Mas deve ser fruto de uma resposta pronta e humilde à palavra de Deus. Davi não hesitou, não argumentou, não apresentou desculpas, não buscou um lugar mais conveniente. Não, ele agiu em obediência à ordem do Senhor. Para uma consagração genuína, irmãos, precisamos ouvir o que Deus está a nos dizer. E como é que ele fala? Fala através de sua palavra. Fala através do Espírito Santo, que fala aqui na nossa consciência. Através da oração. Através de mensagens que Deus nos envia por meio de pregações. Então, a consagração que Deus quer é ouvir e obedecer sem demora. A obediência é o primeiro passo de uma verdadeira entrega. Um bom mordomo das coisas de Deus está sempre atento à voz de Deus, mas não apenas isso, ele vai além. Ele está atento e obedece. Ouve e obedece, tal como diz Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Enganando-vos com falsos discursos, ou falsas desculpas, falsas justificações. Uma pessoa, quando não quer obedecer a palavra, encontra falsas desculpas, falsas justificações. A Bíblia diz que a pessoa que faz isso está a enganar-se
a si mesmo. Não está a enganar o pastor ou a igreja, nem a Deus, que a Deus ninguém engana. Está a enganar-se a si mesmo. Eu vou dizer, é um tolo. Porque quem engana a si mesmo é tolo. Mas se quero ser um bom mordomo cristão e não ser reprovado na minha mordomia, preciso entender que a consagração que Deus quer começa com a obediência total e imediata à sua palavra. Segunda lição desse texto. A consagração que Deus quer exige um custo pessoal. Custa. Tem um custo. Olha o que diz o texto. E disse Araúna: porque vem o rei, meu senhor, ao seu servo. E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí, pois, para o holocausto e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Davi sabia que tinha que pagar um preço. Perceba que Araúna desejou dar de presente sua eira. Uma eira, irmãos, era um local onde se realizava a debulha de cereais, ou seja, a separação dos grãos de espigas da palha. E Davi, ao ouvir essas palavras de Araúna, ele disse: não, porque por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Davi, como rei, ele podia simplesmente aceitar ou até mesmo desapropriar aquela terra e construir um altar. Ele tinha esse direito como rei, mas não foi isso que fez. Ele entendia que aquele ato de adoração, de consagração, deveria ser um ato sacrificial. A entrega deveria ser sentida. Sentida. Um custo deveria ser pago. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a principal dificuldade de muitos crentes em relação a uma consagração total ao Senhor é porque não estão dispostos a pagar o preço, a pagar o custo. Não querem abrir mão. Não há uma entrega total porque tem outras prioridades que colocam na frente. Não estão dispostos a sacrificar nada, pois a sua prioridade são seus interesses, sua satisfação pessoal. Por causa disso, tem dificuldade em consagrar a Deus, por exemplo, dízimos e ofertas, pois representa, assim, um sacrifício financeiro, Eu reconheço, é um sacrifício financeiro. Tem dificuldade com a consagração do tempo, em dedicar horas preciosas ao reino de Deus, pois suas prioridades estão em seus próprios interesses ou no lazer pessoal. Não tenho tempo. Hoje é sábado, é dia de eu passear, né? É dia de ir para a praia, é meu lazer.
aí tem dificuldade de consagrar um tempinho para Deus. Essas pessoas, quando oferecem algo a Deus, é por conveniência ou porque sobra. Ah, sobrou, toma aqui. Mas quero dizer aos irmãos que Deus não está interessado em sobras ou conveniências, mas em um coração que entenda o valor do sacrifício por amor a Ele. Um coração que entenda o valor do sacrifício por amor ao Senhor. Um coração dadivoso que entende que a consagração que Deus exige, sim, tem um custo pessoal. Sempre terá. Terceira lição. A consagração que Deus quer traz a resposta e a bênção de Deus como resultado. Porque Deus nunca fica a dever nada a ninguém. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz, e o Senhor atendeu a súplica pela terra e a praga cessou em Israel. Davi pagou o preço, edificou o altar conforme a instrução de Deus, ofereceu os sacrifícios, e o resultado foi imediato e poderoso. O Senhor atendeu a súplica pela terra e a praga cessou em Israel. A consagração que Deus quer não é um fim em si mesma, mas é um meio para o relacionamento com Ele e para a manifestação da sua graça e do seu poder, porque quando nos consagramos como Deus quer, Ele manifesta em nossa vida a sua graça e o seu poder. Quando nos consagramos de forma genuína, com obediência e custo pessoal, nós abrimos as portas para que Deus haja. Na verdade, convidamos Deus a agir. Não é Ele que diz, fazei prova de mim? Convidamos Deus. A praga parou porque o sacrifício foi aceitável. E foi aceitável porque foi feito de maneira ou da maneira como Deus queria. Irmãos, nossa consagração não é um ato vazio. Ela tem poder para mudar a realidade, trazer cura, restauração e favor divino. Quando entregamos a Ele o que Ele pede e da forma como Ele pede, experimentamos a sua intervenção poderosa em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Experimentamos. Agora, a bênção não é sobre ter mais coisas. A bênção é sobre a presença e a aprovação de Deus, que é o maior tesouro. Irmãos, qual é o maior tesouro da tua vida? O maior tesouro da minha vida é ter a presença e a aprovação de Deus. Esse é o maior tesouro. Entendam isso de uma vez por todas, não existe bênção maior, bênção mais preciosa, tesouro mais valioso do que termos a presença e a aprovação de Deus. Porque se temos isso, irmãos, temos tudo. Quando isso acontece, Ele é fiel e supre abundantemente todas as nossas necessidades. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do vosso coração.
todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Tal como Jesus prometeu em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas, vos serão acrescentadas. Irmãos, hoje, num certo sentido, podemos dizer que estamos na era de Araúna. Deus quer de nós uma consagração total. Não de algo que não nos custe nada, não a consagração de sobras, mas de coisas caras a nós. Nosso precioso tempo, nossa querida família, consagra ao Senhor. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossos bens, nosso dinheiro, nossa profissão, nossos dons e talentos, nosso corpo. Tudo que temos, tudo que somos, porque tudo é dele e para ele.